Eu queria convidar todos para junto nós meditarmos uma palavra que se encontra em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 20. Esta é uma parábola que somente o Evangelho de Mateus aqui está registrada, né? Nós sabemos que Jesus ele contava muitas parábolas e também antes de Jesus os mestres ensinadores também tinham forma de falar usando parábolas. E Jesus ele contou muitas histórias em parábolas, né? O que é uma parábola? Ele pega uma história, cria uma história, né? Usando uma árvore, usando aqui, ele usa um chefe, um dono, né, de uma propriedade, de uma vinha, e ele monta uma parábola, até porque na época de Jesus tinha muitas vinhas, né? E lá o povo gostava de tomar vinho, né? Suco de uva, vinho. E Jesus ele aproveitou essa situação e conta essa parábola contando a história de uma vinha. Outras feitas também ele conta a história de um trabalhador, né, de uma pessoa que trabalhava no campo, e ele encontrou um tesouro. Então Jesus fez muitas comparações sobre o reino de Deus. A intenção de Jesus não era contar história, né, sobre um trabalhador. A intenção de Jesus era mostrar exatamente a pessoa de Deus, porque aqui a parábola, né, da vinha, que nós encontramos aqui no comentarista da Bíblia, ele conta a parábola da vinha, mas fala a verdade. Aqui, quem aparece, quem é a pessoa mais importante aqui não é os trabalhadores da vinha. Aqui, o mais importante é exatamente o homem que ele comparou, que é o próprio Deus, que era o dono da vinha. Então nós podemos colocar aqui a generosidade de Deus, que você vai encontrar aqui nessa passagem. Então aqui tinha que comentar, que aqui nós sabemos que nós pegamos aqui muitas passagens da palavra de Deus, e pegamos aqui o título que é escrito pelas as autorias das Bíblias, né? As traduções, cada um escreveu uma tradução diferente, e aqui eles colocam, para ver que tem uma versão que tem um título e uma outra, da mesma passagem, usa um outro título, né? Aqui nessa que eu estou aqui, está dizendo aqui, a parábola dos pagamentos. Olha só, aqui está mais próximo. E tem outra aí que fala a parábola da vinha, né? Então conta a história de alguns trabalhadores. Então, eu acho que o ponto-chave aqui é a gente olhar para Jesus Cristo, que é comparado exatamente o dono dessa vinha. Então vamos olhar sempre aqui para a generosidade de Deus, a ação de Deus aqui nessa passagem. Quando você olha assim é mais fácil a gente entender o Deus que nós servimos, e é um Deus de amor, um Deus generoso. Amém? Diz assim: portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campus da videira. Por volta das 9h da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar
na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho. E indagou deles, por qual motivo estiveste aqui desocupado o dia todo? E lhes informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando pelos primeiros. Chegando os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram-lhe que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. Receberam um denário cada um, dizendo-lhe, estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles, amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não é permitido fazer o que quero, o que é meu? Fazer o que eu quero fazer com aquilo que é meu? Ou manifesta a tua inveja porque eu sou generoso? Porquanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos, se você desejar. Na tua casa, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, neste momento. Tenho certeza que o Senhor, Ele já falou, através dessa leitura, ao seu coração nesta noite. Mas eu acredito que o Espírito Santo ainda tem algo a falar aos nossos corações. Querido Deus, meu amado Salvador, Tu que tem entregado o de melhor, tem feito um favor que nós não merecemos, entregando o que o Senhor tem de melhor no Calvário, enviando Jesus Cristo, pagando o preço pelos nossos pecados, retirando uma condenação que tinha contra nós, e nos dando, meu Pai, o direito de ser chamado filhos, não escravos, não alguém que carrega um peso dia a dia, o peso da religiosidade, o peso da obrigação de fazer alguma coisa para ter a recompensa, mas só deu a sua vida por nós e nos deu de presente o direito de nos tornarmos filhos. E como filhos, Senhor, nós podemos adentrar a Tua presença, como está escrito lá em Hebreus, entrar com ousadia, entrar, meu Pai, com um olhar de direito adquirido, não entrar para procurar alguma coisa que talvez nós vamos receber, mas não,
O escritor aos Hebreus diz que nós temos que entrar com ousadias na presença do Senhor, que nós somos filhos, e eu te amo por isso, eu te adoro pela igreja do Senhor, que teve esse entendimento e recebeu esse presente, porque quando nós entendemos, nós tomamos posse. Quando nós entendemos que tem uma herança que está à disposição de nós, nós corremos atrás, nós vamos em busca, nós vamos tomar posse, não vamos brigar para tomar posse, nós vamos lá e apresentar um documento para dizer que nós temos posse daquela propriedade, porque nós herdamos através de alguém que pagou por nós. Então, Pai, nós somos herdeiros como filhos gerados por Jesus Cristo. E eu te louvo, como é maravilhoso, Pai, nós pararmos para poder pensar, pararmos para poder meditar, Pai, pararmos para poder sentir, Pai, como é maravilhoso. E às vezes nós não paramos, Pai, para poder olhar para este presente tão maravilhoso. E eu te louvo por isso, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, Pai. Te exalto pelo dia que o Senhor nos deu, abençoado, pelos livramentos que não chegou nem o nosso conhecimento. Ó Espírito Santo, o Senhor nos livrou, meu Pai, do laço do diabo. O Senhor nos livrou lá na cruz do Calvário, Pai. Não é hoje, porque hoje o diabo não toca, diz a tua palavra, naquele que é teu. Então, quando o Senhor morreu na cruz, ali o Senhor determinou a nossa vitória. E declarou, está tudo consumado, paguei o preço. Hoje Satanás não tem domínio sobre teus filhos, porque o Senhor nos deu esse direito, Pai. Diz que naquele que é de Deus, o diabo não toca. Está escrito na tua palavra, aquele que pertence a ti, Satanás, ele não toca. A tua palavra diz que ele está ao derredor, rugindo como um leão. Ele deseja, Pai, mas ele não tem condições de tocar naqueles que pertencem a ti. Oh, aleluia, te adoro por isso, Pai. Como é maravilhoso, Pai, nós podemos desfrutar desta maravilha, desta dádiva, Senhor, adquirida no Calvário. Oh, rabachuri andalabá. Oh, aleluia, eu te adoro, Jesus, por isso. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde, como eu falei aqui no princípio, Jesus ele escreve uma parábola. E ele começa, o interessante que ele conta aqui, que o Senhor desta vinha, que é o próprio Jesus, tá bom? Preste atenção. Olha para Jesus, não pensa num dono de uma propriedade. Foca a sua mente agora nesse Senhor da vinha, é o próprio Jesus. Você preste atenção que a Bíblia diz que ele sai de manhã, bem cedo, à procura de trabalhadores, né? E isso ele está fazendo a comparação com o reino dos céus. Lembra o versículo 1 que nós lemos? Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia. Ele sai de manhã. Ali, porque normalmente a hora que começava a recolher os empregados era às 6 horas da manhã. Eles tinham que começar a trabalhar. Então ele saía, eu acredito que a comparação não aconteceu, essa história, porque às vezes a gente conta uma história que parece que começa a contar detalhadamente, mas ele faz uma comparação aqui desse Senhor que vai em busca, se você parar um pouquinho para meditar, ele vai em busca de trabalhadores. Esse proprietário é comparado ao reino dos céus. Então o reino dos céus vai atrás do homem. Jesus Cristo, ele veio e declarou, olha só, o João Batista, ele falou, olha, o reino de Deus, né? Ele pregava o reino de Deus. Então ele declara lá, o reino do Senhor, dos céus, está entre vós. Então você vai ver na palavra que a palavra diz que o reino de Deus, quando Cristo chega, é declarado que ele estava entre nós. Então aqui, nós descobrimos que esse Senhor Jesus Cristo, ele vem
em busca do homem. Ele sai de manhã e vai em busca dos trabalhadores. Ele veio em busca de você. Ele veio aqui na terra. O homem jamais ia ao encontro de Deus. Então ele veio ao nosso encontro, habitou em nosso meio, como está escrito lá em João capítulo 1. Olha só. Então ele veio ao encontro do homem. E ali o interessante é que ele chama e manda, vai desses primeiros homens de manhã. Ele acerta aqui um salário com esses homens. Vou te dar um dinheiro, um denário, né? Que era o salário para um trabalhador daquela época, que era o costume, né? Eles recebiam no final como você contrata uma pessoa para trabalhar por dia, né? Samuel está aqui, ele sabe disso. Samuel trabalhou muito tempo por conta, ele contratava a pessoa e vai trabalhar para mim hoje. E no final do dia, recebia o salário. Então o costume da época era exatamente isso aí. Convidava, as pessoas ficavam nos pontos estratégicos, esperando para ser chamado para trabalhar. Então a primeira leva foi chamado já no começo da manhã, 6 horas da manhã. São contratados. E nós encontramos aqui, nessa contratação, um combinado, um fechamento. Presta atenção. Vou pagar para vocês um denário, que era o salário de um trabalhador da época. Eu não sei hoje, vamos supor. Depende do trabalhador, né? Se é um pedreiro, vamos supor, R$200, 250, por aí afora, né? Hoje, R$250. Então era mais ou menos isso. Então aqueles trabalhadores iam, eles ganhavam o seu salário do dia, que era a necessidade que eles tinham, era a forma de contratar. Ganhava seu dinheiro e ia comprar seus alimentos, né? Suas necessidades. Não tinha como hoje, que a pessoa trabalha, tem um vale, tem um pagamento depois de 30 dias, no 5º dia útil do mês. Não. Lá era recebido todos os dias, no final da tarde. Então foi combinado nessa primeira leva aqui, um denário. Então salário que era pago na época, por um dia de trabalho. Agora o interessante que nós encontramos que a segunda leva que ele chama, no versículo de número, eu vi aqui, tá certo. Aí o versículo 3, ele vem na segunda leva. Aqui no 2 ele convidou a primeira leva. O segundo ponto aqui, olha só, por volta das 9 horas, versículo 3, da manhã, ao sair viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse, ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Aqui já 9 da manhã, passa todo... Preste atenção, eu estava meditando isso aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado. Porque eu acredito que, como tinha esse trabalhador que Jesus conta aqui na época, tinha muitos donos de vinhas. Então ali já tinha passado muitos donos de muitas vinhas e tinha contratado todo mundo. E esse camarada tinha ficado para trás. Vocês estão entendendo? Tinha deixado para trás. Aí eu olho para a igreja, né? Os primeiros contratados foi quem? A promessa lá foi ajustada, todos os direitos dos... Por isso que eu digo, a graça de Deus está aqui, ó. Olha só. Lá a promessa era para os judeus, certo? A salvação. Então estava todo o direito, eles tinham, estava tudo certinho para eles receber o salário, a recompensa, era para eles. Então você encontra aqui aqueles que estavam mais abandonados, de fora. Já tinha passado os donos das vinhas aqui, e tinha contratado seus trabalhadores, e Jesus chega aqui, vamos usar Jesus, tá? Chega ali, por volta das 9 horas, já não era mais hora de ninguém trabalhar. Já não era hora de contratação de ninguém. Esse camarada tinha sido deixado para trás. Olha só. Ele viu na praça, não é que eles estavam lá batendo papo, dá a impressão que eles estavam lá desocupados, né? Mas era o local de esperar alguém para contratar.
Porque eu já vi até alguém falar, esse camarada estava desocupado, estava ocioso, né? Não queria trabalhar. Já vi até alguém falar sobre isso, mas não era. Ali era um local que esperava alguém para contratar eles. Aí Jesus vem, aqui o dono da vinha, que representa Jesus, chama eles e fala, vão vocês também. Então lhe disse, ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Lembra que os outros tinham lá uma quantia? Eles foram. O que nós descobrimos aqui? Ele ofereceu um salário justo, eles não questionaram. Ele não falou o valor. Preste atenção. Então, quando nós recebemos aqui a palavra de Deus, nós temos que entender que nós temos que acreditar que o que Deus enviou para nós, Jesus Cristo, que é a nossa justiça, Ele vai fazer aquilo que é justo na parte dele, não justo para nós, que não tem nada que nos faz justo antes de encontrar Cristo. Então aqui ele traz um direito para alguém que tinha ficado para trás, que tinha sido deixado na praça por todos os contratantes da época. Aí, olha só, e o interessante aqui que nós encontramos, tendo saído outras vezes, olha só no versículo 5, aproximou o meio-dia e também às 3 horas da tarde. Agiu da mesma forma. Chama os camaradas meio-dia, 3 horas da tarde, pega mais um grupo e manda, vai para lá, olha só. Vão para a minha vinha também. Aí beleza, todo mundo vai para lá, beleza, achei que eu não tinha perdido o dia, né? Achei que a minha vida estava perdida, estava condenado. Mas Jesus Cristo vem. Lembra do ladrão da cruz? Então ali chega o ladrão da cruz, aquele ali está nas 5 horas, né? Então aqui vem a salvação. Oh, louvado seja o Senhor. Saindo outra vez, aproximou-se do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma forma. Vai trabalhar. Aqui ele nem falou que ia pagar o justo. Vai para a minha vinha. Ele não prometeu, eu vou te pagar um denário, e nem falou, vou te pagar o justo. E o camarada foi. Foi pela fé, né? Não está falando nada aqui não, mas eu vejo que o camarada foi pela fé. Eu vou lá, né? Se render uma marmita lá para mim fazer um lanche, já está bom, né? Acho que a pessoa para receber Cristo é desse jeito. Lembra que nós aprendemos aqui no domingo? Não tem que ter maldade. Será que vai render alguma coisa? Será que não vai? Né? Como uma criança, nós ouvimos aqui domingo. É se aproximar de Jesus Cristo, tipo assim, o batismo no Espírito Santo está prometido para nós. Hoje é dia de buscar o batismo no Espírito Santo. Vou buscar. Não tem que questionar. Não tem que falar qual é a forma. Será que eu estou santo? Será que estou fazendo por merecer? Você não fez por merecer, nunca vai fazer por merecer. Se você for esperar ser batizado no Espírito Santo, receber de Deus por merecimento, eu quero te informar que você não vai receber nada. Nem os céus, nem a salvação, porque a salvação não é por merecimento. Olha só. Ao sair novamente, em torno das 5 horas da tarde, aí foi bombástica. Encontrou outros que estavam sem trabalho. Indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupado o dia todo? Olha o que eles responderam. E lhes informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhe falou Jesus: ide igualmente vós para o campo das videiras. Então 5 da tarde encerrava o período de trabalho às 6 horas. Então às 5 da tarde chega essa outra equipe aqui e são enviados para lá para trabalhar. Irmãos, isso é maravilhoso. Você parar para meditar isso aqui. Aí que eu falei, o ladrão da cruz era o ladrão, foi chamado às 5. O último, ninguém dava nada por você, ninguém dava nada por aquele ladrão, era um condenado.
Era alguém que estava já pregado na cruz, não era alguém que estava indo para a cruz, não teve a oportunidade, porque se ele tivesse lá embaixo, de repente a oportunidade, não tinha dado ouvido a Jesus. Mas ele estava lá, ao lado de Jesus crucificado, recebendo uma condenação merecida, porque todo ser humano, antes de conhecer a Cristo, de receber a Cristo, ele tem um merecimento, condenação. O direito que ele tem é a condenação eterna, até ele encontrar a Cristo e confessar a Cristo, reconhecer que Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia, confessar, crer no seu coração, confessar com a tua boca, o direito que ele tem é estar condenado à morte eterna. Então, 5 horas da tarde, chega esse camarada, olha só, ali, né, para poder, tipo assim, desesperançado. E Jesus vai lá e chama, fala, vem você também, vai para a vinha. E eles não questionaram, eles foram. Eu falei aqui, o ladrão chega ali, um ladrão diga, olha, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a nós e a ti também. E o outro responde do outro lado, não faça isso, nós fazemos por merecer. Este homem não deve nada, eu estou aqui porque eu mereço. E depois ele fala com Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala, hoje mesmo você vai herdar o reino. Hoje você vai tomar posse do reino, aleluia. E naquele dia, aquele ladrão foi o primeiro que entrou no reino dos céus, salvo na última hora, 5 horas da tarde. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então isso aí é o Senhor que nós servimos. Não fazemos nada por merecer, mas Ele pagou aquilo que você não podia pagar. Então não tinha ninguém, ele está dizendo, não tinha ninguém, não teve ninguém para nos contratar. Quer dizer, como quem diz, nós estamos aqui, perdemos o nosso tempo, não tem solução para nós mais. Eu quero te informar, se você está no leito no hospital, se você está com uma doença que o médico já condenou você à morte, você está pensando, é a última hora, não tem esperança para mim. Oh, aleluia. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que deu a vida para todos que se haviam perdido. A Bíblia diz que Ele veio para que todos os homens fossem salvos. Então há esperança para você, há esperança para aqueles que estão perdidos e condenados e desprezados, como esses camaradas estavam aqui, que Jesus conta essa parábola. Oh, aleluia. Aí olha só, o versículo 8. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, olha só, pelos últimos contratados e terminando pelo primeiro. Será que isso aí era o certo? Totalmente ao contrário, não é verdade? Normalmente naquela época, preste atenção, aqueles que eram contratados, era dividido, podia ser contratado até mais tarde, mas receberia proporcional às horas que ele trabalhou. Chegou atrasado, pegou meio-dia, você vai receber meio denário, né? Meio salário, a metade do salário de um trabalhador de um dia. Mas Jesus é totalmente diferente, ao contrário da ótica humana. Ele não faz pelo que o homem merece, porque nós não merecemos. Então ele começa aqui a dar uma lição contra a religiosidade, contra os costumes da época, principalmente os religiosos, que achavam o seguinte: para mim ter merecimento eu preciso cumprir a lei, para mim ser salvo eu tenho que cumprir toda a lei. Não precisa ir longe não, volta aqui eu deixei a Bíblia aqui do lado só para a gente ler. Aqui no capítulo de número 19, olha só. Volta a sua folha da sua Bíblia. No capítulo 19, o versículo de número 16.
Viu o que fala aqui? Preste atenção. 16. Olha só. Eis que alguém chegou perto, olha só, de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Olha só, para conquistar o reino de Deus. Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Preste bem atenção que Jesus coloca aqui na mão dele. Obedeça os mandamentos. Jesus estava mostrando aqui, Jesus não estava pregando a graça, que ele estava mostrando, porque os camaradas, ele se apresenta aqui que para conquistar a vida eterna precisava fazer alguma coisa. Olha só. Ao que ele respondeu, ao que ele perguntou: quais são? E Jesus lhes respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí o camarada falou: epa, então está garantida a minha vida eterna. Ele deve ter vibrado. Fiz alguma coisa por merecer. Já conquistei. Não tem muita gente que fala assim, ó, para entrar no céu você tem que pagar o preço. Paga o preço, senão você não entra. Tem que se esforçar. Tem que pagar o preço. Para você conquistar, você tem que jejuar todo dia, você tem que ler a Bíblia, eu já falei aqui. Você tem que orar muito. 24 horas de oração. Tudo isso tem que fazer. Mas não para ser salvo. Não tem preço. Você não consegue pagar. Olha só. Aí o camarada, tudo isso eu já faço. Olha só. Aí o que aconteceu? Jesus disse a ele, versículo 21. Se queres ser perfeito, aí Jesus pega pesado. Jesus podia falar, então está tudo certo. O próprio Jesus falou, ó, para você herdar, você tem que cumprir os mandamentos. Porque Jesus sabe que ele não cumpria. Nunca ninguém cumpriu o mandamento, os 10 mandamentos. 613, né, que na época era muito. Então não cumpre, não tem jeito. Aí Jesus falou, esse camarada aí está de caô. Eu vou pegar um pouco mais pesado. Ele está querendo pagar para entrar no céu? Ele quer pagar para ter salvação? Então vou dar uma receitinha para ele aqui. Olha o versículo 21. Jesus disse a ele: se quiser ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tá bom? Fez isso aí, conquistou. Aí Jesus diz, o que Jesus queria dizer aqui? Já que você falou que cumpre os 10 mandamentos que eu falei que você tinha que cumprir, eu vou fazer uma prova para você, agora um cursinho, vai ver se você vai ser aprovado mesmo, né? Você já fez o vestibular, agora vou fazer uma prova aqui, se você vai receber a carteirinha lá da UAB, né? Você estuda faculdade, para direito e tal. Quando termina a faculdade, você vai fazer um curso, uma prova, para ver se você vai ser aprovado para receber a carteirinha da UAB. Aí o camarada faz a prova, não passou, fez a faculdade, cumpriu os 10 mandamentos, fez tudo, mas não passou na prova. Aí o camarada aqui falou, ó, não tem jeito, não dá para pagar. Ele vira as costas e com certeza ele viu que não dava para pagar com esforço nenhum, jamais ele conseguiria para entrar no reino dos céus. Aí o interessante, não estou fugindo, estou dentro da palavra, há um questionamento aqui dos discípulos, não vou ler tudo aqui, e ele fala, é impossível, Jesus fala, é difícil um rico entrar no reino de Deus, né? Aí entra uma conversa no meio dos discípulos, você continuar lendo aqui, e fala, então, Jesus, não é possível a pessoa se salvar, ninguém vai salvar, é impossível. Aí Jesus fala, para vocês, para o homem, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então para Deus tudo é possível. Aí vai escutando. Aí no 27, versículo 27, aí Pedro está participando daquela conversa, né? Aí Pedrão fala, peraí, esse camarada não quis abandonar nada. Foi embora triste. Então Pedro
manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Já que nós largamos tudo, o camarada não quis largar. Pedrão era terrível, né? Ele não deixava nada para trás. Então ele chega ali e manda olha, nós deixamos tudo, e aí o que será de nós? Deixamos mulher, deixamos filho, deixamos bens, o que será de nós? Jesus lhe respondeu: com toda certeza vos afirmo, que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da glória, da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que coisa linda, julgar as 12 tribos de Israel. Eu vou sentar e vocês também vão ter lá 12 tronos para cada discípulo. Vocês vão assentar e vão poder julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Porquanto muitos, olha só, primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Agora você entendeu aqui que não há merecimento para você receber as coisas de Deus? Não há merecimento. Você abandonou tudo, você tem uma recompensa. Então é automático. Quando você recebe a Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Automaticamente você recebe esse direito de ser abençoado nesta vida 100 vezes mais e ainda estar lá em cima um dia sentado junto com Cristo para poder julgar 12 tribos de Israel. Então isso é maravilhoso. Agora olha só, vamos lá para a carta de Paulo, em Efésios capítulo 2, eu não vou muito longe, já está a porta de me parar aqui. Olha só, capítulo 2 e o versículo 8, eu quero ler o 8 e o 9, para ver o preço que você tem que pagar para poder receber de Deus. É muito caro. Não, senhor. Você não tem que pagar nada. Olha só. Porquanto, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Preste atenção. É pela graça. Não é merecimento. É pela graça. Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Isso não vem de vós. Não precisa de cumprir os 10 mandamentos, não precisa de vender seus bens para dar para ninguém, não é verdade? Olha só, não vem de vós, é dom de Deus, é um dom que você recebe de Deus. Não adianta você promover nenhum ritual, nenhum esforço para poder alcançar o reino de Deus. É a fé, é pela fé que nós somos salvos. Não vem por intermédio de você vender suas propriedades, olha só. Não vem por intermédio das obras, aquilo que você pode fazer, o esforço que você pode fazer, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ninguém vai se orgulhar dizendo: eu recebi porque eu fui em busca do Senhor, eu corri atrás. Eu já falei aqui no começo, aquele homem, dono da vinha, ele foi em busca das pessoas, não as pessoas foram lá bater na porta dele. Então Jesus faz essa comparação, que o reino dos céus é Jesus em busca do homem. Ele veio em busca de você, e ele continua usando, não é verdade, a sua palavra, para buscar você e o Espírito Santo, que habita em nós, para poder mover o seu coração.
E o versículo de número 10, aqui de Efésios, capítulo 2, ele diz assim, ó, versículo 10: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Quando você é uma criação de Deus, realizada através de Cristo Jesus, essa criação é feita através da morte de Cristo e a ressurreição. Então você recebe uma nova vida, automaticamente você passa a praticar as boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Deus preparou lá atrás para que hoje nós fôssemos formados através de Cristo Jesus, a nova criatura, e passar a prática das boas obras. Então, não é merecimento. Você não recebe, então Jesus pega e investe aqui a ótica humana. Normalmente, quem tinha que ter sido chamado ali para poder receber o salário? Esse camarada que tinha chegado às 6 horas da manhã, né? Tinha que ser chamado. Então, eu acredito ali, se você for comparar isso aqui realmente como uma vinha lá que o Jesus estava contando, eu acredito que aconteceu. Quando ele chama os primeiros para receber, aqueles que foram chamados bem cedo, ele chama os últimos que chegaram, certo? Aqueles 5 horas da tarde, 3 horas, meio-dia. Então ele começa pelo de 5. Aquele último foi chamado às 5 horas da tarde, trabalhou só 1 hora. Aí eu posso acreditar que aquele camarada que saiu às 3 horas da manhã, ele ficou olhando assim e falou: nós vamos arrebentar. Se o camarada está dando lá 1 denário para quem trabalhou 1 hora, você imagina eu que mereço, eu que me esforcei, eu que jejuei, eu que estou com o meu joelho marcado. Você já viu aquelas pessoas? Você já viu? E lá no púlpito, ou às vezes na igreja, levanto a calça, ou a saia e mostra o joelho. Olha só o meu joelho. O que foi? Está vendo esse calo aqui? É de tanto orar. Está vendo? Não tem nem cabelo no meu joelho de tanto orar. Aí levanta o peito, mostra o seu joelho aí para ver como é que está. Aí você fica com vergonha. Porque de repente você está orando deitado, você está orando andando, você está dirigindo orando, você está sentado orando, você está sendo perseguido orando. Mas não é orando para Deus fazer mal, porque aquela pessoa está te perseguindo, não é orando: Jesus, salva essa pessoa, porque eles não sabem o que faz. Oh, glória a Deus! Foi isso que Jesus ensinou. Ora por aqueles que te perseguem, por aqueles que falam mal de você, vocês amam eles. Aqueles que te odeiam, vocês amam eles. Então nós achamos às vezes, irmãos, se enchemos da religiosidade e achamos que nós estamos merecendo de Deus alguma coisa, porque nós fazemos alguma coisa para merecer. Ninguém faz nada para merecer. Aqui Jesus dá uma lição para aqueles que acham que está ralando demais na sua vida espiritual, está cansado de servir a Deus, está dizendo: é um cansaço, eu não estou aguentando mais esse fardo. Larga este fardo, receba o jugo suave de Jesus Cristo e o fardo leve que Jesus está dando para você. Ele falou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Oh, aleluia! É esse que nós temos que pegar e ter liberdade em Cristo e deixar esse peso da religião, que você às vezes, que nós achamos às vezes que fazemos se estamos merecendo, porque estamos fazendo muito. Nós não fazemos nada para merecer, porque Jesus já fez tudo no Calvário. Então, se você recebe hoje, a graça é um favor imerecível que você recebe quando você reconhece que Cristo morreu, ressuscitou, e pela misericórdia você é salvo, recebe a graça de Jesus, recebe o favor de Deus sobre a tua vida e desfruta deste salário que você não trabalhou para receber. 1 hora, recebe o mesmo que o outro começou de manhã. Você sabe que muitas vezes eu peço até perdão a Deus, que hoje eu tenho outra visão dessa passagem.
Teve algumas vezes que eu falava assim: olha, irmão, sabe o que é isso aqui? É você que está fazendo relaxadamente aí, 30 anos na igreja, e o outro que chegou tem 1 mês, 2 meses, está fazendo com qualidade para Deus, está orando bastante, está jejuando bastante. Não é nada disso. Nem o que começou de manhã merece, e nem o que chegou 5 merece. Todos estão recebendo por um favor imerecível. Algo que você não merece, está recebendo de graça. Você pode receber essa liberdade agora de dar glória a Deus. Fala: eu não sabia disso, eu estou glorificando ao Senhor agora, porque eu sei o que é a liberdade, que é ser liberto da escravidão, da lei que tinha sobre mim, que me pressionava e dizia: você tem que fazer para receber, senão você não vai receber. Você recebe porque Deus te ama, e Ele quer dar exatamente para você. O dinheiro é meu, Ele falou. Olha só, os últimos questionavam e dizia: olha só, estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, ou 12 aqui. Olha a religiosidade aqui, olha. Dizendo: esses últimos homens trabalharam 1 hora. Apesar disso, o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Nós que estamos 50 anos aqui, né? Olha só, nunca parei a ponta do meu cabelo. Olha só, tem ponta aqui que vai um embaixo, em cima. Olha só, a minha saia está no pé. Olha só, nunca preguei sem terno e gravata. Eu mereço. Calor danado, eu estou ali, suando pela obra. Me perdoa, não é pela obra, não é para merecer. Você suou porque você não quis tirar a blusa quente, porque se esquentar que eu vou tirar isso aqui. Não vou ser condenado por isso. Irmãos, temos que deixar essa religiosidade que nós achamos que estamos fazendo por merecer, e ter liberdade de desfrutar aquilo que já recebemos no Calvário, aquilo que já está à disposição da igreja. Olha só o que Jesus falou com Pedro: Pedro, vocês vão estar sentados comigo. Você largou tudo, Pedro? Eu não mandei você largar, eu mandei você me seguir. Você acreditou e me seguiu. E aquele homem lá, que o Mateus chama de jovem, era muito rico. Jesus sabia o coração dele. Larga aí. O camarada achou que ele já estava cumprindo a lei, ele merecia ser salvo. E Jesus: então tá bom, fazer mais um testezinho. Irmãos, 100 vezes mais nesta vida. Sua esposa será abençoada, seu esposo será abençoado, seus filhos serão abençoados. Foi o que ele falou aqui: abençoado na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, onde você estiver, dentro da sua casa, o seu casamento, saúde sobre o seu corpo físico. Tudo isso aí está disponível para você. Toma posse. De graça. Lembra que Isaías falou? Vem e coma leite. E ele vai mostrando pão, tudo que você tem direito, né? Come de graça, sem dinheiro. Não tem pagamento. A mesa está posta diante de você. É só você olhar com o olhar da nova aliança, do preço que Jesus Cristo pagou, e encher o seu peito e dizer: glória a Deus, eu vou chegar na presença de Deus agora, como está escrito em Hebreus, eu vou entrar com ousadia, não vou entrar ali com a cabeça baixa. Será que ele vai me castigar por aquele mal que eu fiz? Não, peraí, Jesus já pagou aquele mal que você fez lá atrás, você já reconheceu e se entregou a Cristo, então você pode entrar como filho. Como eu falei, a comparação esse dia: você chega na casa do seu pai, o que é que você faz? Você abre a geladeira, você põe água, pergunta se tem suco, pergunta se tem Coca-Cola, pergunta se tem biscoito, tomar café com leite. Você tem liberdade na casa do seu pai. Então Jesus, olha só, você lá no Antigo Testamento, você não vê ninguém chamando Deus de pai. Você vê? Ninguém vê. Aí Jesus ensina logo os discípulos dele a orar. Como é que eu vou orar, Jesus?
Pai nosso que estás nos céus. Ele já ensina os discípulos a reconhecer que tem um Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome desse Pai. Aí a Bíblia diz que você pode chamar ele de Abba Pai, que significa papai. Você tem um Pai que cuida de você. Lembra lá, quando Jesus diz, conta lá aqui em Mateus capítulo 7, ele fala, pedir e dar-se-vos-á. E ele vai falando lá, e quando chega lá, ele fala, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra. Se te pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Aí ele remata lá no final dizendo, vocês que são maus, os homens que são maus, darão o melhor para o seu filho. Imagina, o Pai Celestial dará bens aos seus filhos. Então ele vai dar o de melhor para você. Então desfruta que ele quer te dar um de melhor. Ele não quer ver você com a cabeça baixa aí, achando que a sua família está perdida, achando que teus filhos que estão nas drogas estão perdidos, achando que seu casamento está indo para o buraco. Para um pouquinho, desfruta aí, busca a orientação de Deus. Ele vai te orientar como cuidar dos seus filhos, como viver bem com a sua esposa, como você ter um casamento feliz, como você escolher um emprego dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como você tem um desejo de montar alguma coisa para você, como você deve começar, o caminho que você deve entrar, e você vai ver e vai desfrutar o melhor de Deus que está disponível para você que é filho. Aleluia! Então toma posse nessa noite. Toma posse. Não é por merecimento. Não é por merecimento, né? Então alguém questiona, por que eles trabalharam só uma hora e vão receber a mesma coisa? Aí o dono da vinha explicando. Aí fala no versículo, para arrematar aqui, para terminar, olha só. Versículo 3. Mas o dono da vinha, Jesus, né? Que é aquele Jesus que está aqui nesse lugar aqui, ó. Explicando, falou a um deles, amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Não foi isso que eu combinei, não tem injustiça. Porque com Deus não tem injustiça, irmão, ele é justo. Ele paga aquilo que nós não merecemos. A justiça de Deus é essa. Não é a justiça do homem, que é um trapo de imundícia. Na verdade, o homem vai dizer, não, esse camarada que pegou cedo aqui, vai receber, você vai ganhar R$1. Ele vai ganhar 100. Você pegou 1 hora. Não. A justiça de Deus não é a justiça do homem. A justiça de Deus é dar o que a gente não merece. É recuperar o homem caído. A justiça de Deus é tirar o homem da condenação. Essa é a justiça de Deus. Traz um justo homem chamado Cristo para recuperar a humanidade que um homem lá atrás tinha condenado através do seu pecado. Ele traz Cristo e fala, eu vou recuperar o homem que está caído e condenado. Olha só. Lá atrás, esse dia eu estava pensando, Deus estipula algumas coisas para o homem. Fala, você vai sofrer e vai suar para conquistar alguma coisa. Jesus vem, ele fala só, Jesus já pagou o preço e conquistou para você. Então o peso que tinha lá atrás de você suar, então tudo que você faz hoje, você faz com amor. O cristão faz com amor. Está na empresa, ele está fazendo o trabalho dele com amor. Está dizendo, eu vou fazer o de melhor, porque está escrito lá, e Paulo escreveu, que eu tenho que fazer para o meu patrão como estivesse fazendo para Cristo. Não é mais peso, não é fadiga, é prazeroso. Você entendeu isso aí? Vocês estão entendendo? O peso, o sofrimento, o suor que foi da condenação, hoje foi tirado por Cristo. E hoje é prazeroso, você vai trabalhar como se estivesse fazendo para Deus. Como se estivesse fazendo para Deus, Daniel. Aí sabe quem vai te recompensar? Deus. Pode ler lá. Ele vai te recompensar se você age desta maneira. Por isso que é bom você trabalhar com o servo de Deus, né? Você vê ele trabalhando, né? Para encerrar aqui, eu já contei a história. Não importa que a pessoa trabalhe. Minha irmã também está cultuando conosco lá em Nova Friburgo agora. Tem 2 irmãs participando do culto. Não está assistindo, está cultuando. Meu pai também. E talvez mais alguém lá em Nova Friburgo. Presta atenção. Vocês sabem, aí em Friburgo tinha um senhor. Ele vendia cocada, quebra-queixo. Quanto é o quebra-queixo?
cocada quebra-queixo, com um carrinho. Ele empurrava o Friburgo todo para lá e para cá, cantando louvor, assoviando. Ele assoviava o zino da harpa todinho, sol quente ou fazendo frio. Você encontrava aquele homem, e tinha um outro ali também, perto da subida ali do Casa Bahia, ali em Nova Friburgo, ali quem sobe para o Cordoeira. Tinha um senhor que vendia também ali cuscuz, que é um cuscuz lá do Rio de Janeiro, diferente de vocês. Lá é doce, com leite de moça, aquele negócio todo. E ele vendia aquilo ali, era muito maravilhoso. Você chegava lá, aquele irmão te trazia alegria, porque ele estava sorrindo, enquanto você estava comendo cuscuz, ele estava falando da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É prazeroso. Não é o peso da condenação de Adão, mas é a liberdade que nós encontramos em Cristo. Tudo que você faz é para a glória do Senhor. Seja comamos ou bebamos, seja para a glória do Senhor. Então você tem prazer em fazer para a glória de Deus. Você promove o reino de Deus sobre a terra. Isso é maravilhoso. Então desfrute, se liberte da religiosidade, que é o peso sobre você, onde está com a cabeça baixada, achando que tudo está destruído, tudo é o final. Eu quero informar para você que é o começo, quando você entendeu o evangelho da graça. Salvação sem merecimento. Todas as outras coisas você vai ganhar sem merecimento. Você pode fazer esforço à vontade, você vai se cansar. Se você está com a intenção de querer conquistar, como esse camarada aqui. Trabalhou, tinha um salário prometido para ele, e ele questiona aqui algo que ele não merecia, porque já estava programado para ele receber. Então, quem é religioso, ele questiona o que ele não merece. Agora, quem é salvo em Cristo, ele toma posse daquilo que ele não merece, mas ele sabe que ele tem direito. Porque Cristo deu direito no Calvário. Então ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou desfrutar, mas não vou desfrutar dizendo eu não mereço. Não. Espera aí, eu tenho direito. Jesus me deu direito. Ele mandou com ousadia entrar na presença dele. Então você está falando, entra com ousadia, ele está dizendo, ó, toma posse. Não entra ali desanimado, será que vai, será que não vai? Não. Estou em posse da minha vitória, porque Cristo pagou por mim. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe e faça você entender o que Deus tem por você. É muito mais do que você pode imaginar. A Bíblia diz que não chegou o conhecimento do homem, não chegou aos nossos corações, nunca ouvimos falar que Deus tem preparado para nós. É muito mais do que a nossa mente possa alcançar. Não queira descobrir o que Deus tem para você, que é muito pouco, você não vai conseguir alcançar. Sirva a Deus e no final você verá o que Ele vai fazer. Não queira questionar a Deus, como é que não é. Quero te servir, Deus, porque um dia onde Cristo está, eu vou estar também. Amém. Um dia eu serei como Cristo é. Eu posso olhar face a face. Lembra que lá no tempo da lei, Moisés queria olhar a face de Deus. Deus falou, você não pode, Moisés. Mas um dia você vai poder olhar na face de Deus, Jesus Cristo, e ver como Ele é o nosso amado Salvador, o próprio Deus. Nós vamos estar de frente com Ele. Jesus Cristo é Deus. Ele está hoje sentado à direita e está aqui também conosco hoje através do Espírito Santo. Então desfruta o melhor de Deus, no nome de Jesus. Amém.